Agora, na sua Rádio Santana, um programa da Universidade Federal do Pará. Diálogo com a UFPA. Um programa de formação e informação de tudo que acontece na UFPA Campus Breves. Agora, no ar, na sua Santana M. Vamos agora conversar, fazer uma pequena entrevista com o nosso querido professor Dr. Ronaldo. É isso aí, Cris. Você que não conhece, o professor Ronaldo, ele é um professor doutor formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, hoje gestor do Campus Breves, e hoje ele vai falar um pouco sobre o histórico da UFPA, vai falar que curso nós ofertamos, como é que a UFPA funciona em sua integralidade. Boa tarde, professor, seja bem-vindo ao programa. Ele vai voltar mais vezes, esse é só o primeiro programa. Seja bem-vindo, professor, boa tarde. Boa tarde, Nene, boa tarde, Cris. Como já mencionado, sou o professor Ronaldo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e uma satisfação poder contar com os ouvintes da Rádio Santana. Boa tarde, professor. Queremos agradecer a sua presença aqui no programa Diálogo com a UFPA, a estreia do programa, já com uma grande presença, o gestor da UFPA. E para começar, informando o pessoal de casa, informando também aqueles que ainda não conhecem sobre a UFPA. Professor, fale um pouco sobre esse início da UFPA, esse processo de implementação da UFPA aqui em Breves, para que a gente possa entender e já começar tendo informações de como surgiu a UFPA aqui em Breves. Bem, para falar da história do campus universitário Marajó Breves, é preciso remontar rapidamente à década de 70. A história do nosso campus, que começa no ano de 1991, remonta a 20 anos atrás, ao ano de 71, que basicamente a Universidade Federal do Pará tinha os seus centros rurais universitários. Então, a partir desses centros rurais, começa a expansão da universidade para os interiores. Acontece que de 71, quando se implementa esses centros, até o ano de 91, ou seja, 2 décadas, aconteceram algumas coisas na história que é preciso a gente relembrar. Mas basicamente são 2 questões. A primeira, o primeiro núcleo, que assim é chamado inicialmente, o primeiro núcleo da UFPA fora do centro Belém, que avança para o Marajó, não é em Breves, é em Soure, no ano de 1986. E no ano de 91 é que nós vamos ter então a fixação de um núcleo, veja, ainda não com o nome de campus, e sim com o nome de núcleo, justamente por conta de uma certa regulamentação que é necessária para compreender aquilo que é um núcleo e aquilo que é um campus. Mas o início da história da UFPA em Breves, ela é do ano de 91. Só que certamente ela não veio por acaso. Então, no contexto que a sociedade brevense se encontrava no final da década de 80, a vinda da universidade para Breves, ela se deve à própria sociedade. Houve uma série de movimentos, de reivindicações da sociedade civil, se organizou para que pudesse, então, a universidade ser instaurada em Breves. Então, é preciso pontuar que quando a universidade avança para Soure, ela avança por uma questão política. Justamente porque, naquele momento, aquele outro lado do Marajó era mais visível e tinha uma força política maior. Acontece que, insatisfeito com essa realidade, muitas lideranças políticas também deste outro lado da ilha se organizaram e isso favoreceu para que a sociedade pudesse se organizar. Um exemplo é que nós tivemos aqui em Breves, por exemplo, o professor Elvio, que já foi coordenador do campus. Ele não teve o privilégio de estudar em Breves, ele teve que se deslocar a Soure para poder estudar. Um outro exemplo emblemático que eu sempre uso é o nosso conhecido professor Antônio Ladislau, o professor Tota, que também não pôde desfrutar de estudar na universidade em Breves, mas sim teve que se dirigir a Soure. Então, esses professores que já conheciam o poder daquilo que representa a universidade também se mobilizaram bastante para iniciar um movimento, junto com a sociedade de maneira organizada para reivindicar a presença da universidade em Breves. Certo, professor. A gente soube então que a UFPA iniciou no Marajó de uma forma política e através dos movimentos sociais, estudantis, da organização civil, na época, teve a sua extensão até Breves. E nesses 20 anos, professor,
aconteceram alguns acontecimentos históricos que o senhor destacou e algumas coisas que a gente pôde perceber durante essa história. Um fato importante, professor, a se destacar é que o primeiro curso que chegou em Breves foi o curso de História. Durante todos esses anos que a UFPA atua aqui em Breves, nós temos algumas ofertas de alguns cursos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a oferta hoje de cursos na UFPA, quais as dificuldades também de trazer curso para Breves e esclarecer para o pessoal de casa por que a gente não disponibiliza de tantos cursos assim. Bem, é preciso a gente considerar que o primeiro curso, né, na história do campus é o curso de História, né, no ano de 91. E vejam, este primeiro curso ele vem como um curso flexibilizado, comprado pela prefeitura, assim como em 93 o curso de Matemática e Geografia. E somente no ano de 95 é que nós vamos ter a primeira turma regular no campus de Breves, que é a turma de Pedagogia. A partir daí a gente vai ter uma oferta contínua de turmas, tanto de Pedagogia quanto de Letras. Então a história do campus, em termos de processo de formação, ela é uma formação docente, ela trabalha para licenciatura. Também a gente tem que considerar que quando se torna campus no ano de 2006, isso por uma resolução interna da própria universidade, havia a possibilidade de o campus expandir esse processo de formação. Então, historicamente, muitos sabem que a maior oferta é sempre pedagogia, ou se deu sempre pedagogia e letras. Quando que isso começou a mudar? A partir do ano de 2009, quando houve um programa do governo federal, que é o REUNE, o Programa de Reestruturação das Universidades Públicas, e esse programa do governo federal, ele aumentou os investimentos, no caso, tanto para número de docentes, para número de cursos, em todas as universidades públicas brasileiras. É em detrimento desse programa que houve uma expansão significativa do nosso campus. Então, a partir de 2009, o campus que tinha somente a oferta de cursos de Pedagogia e Letras de forma regular, passou a ter a oferta de 5 cursos: Pedagogia, Letras, Serviço Social, Ciências Naturais e Matemática. Estes cursos, eles são ofertados regularmente. E como que se dá então o processo para que haja a oferta de novos cursos? No nosso caso, nós só temos um caminho, que é o caminho da flexibilização. Nós temos, por exemplo, em andamento a turma de enfermagem, que está concluindo, que deve concluir em janeiro, fevereiro do ano que vem. Essa turma não é uma turma regular do campus, ela é uma turma nos moldes flexibilizados, assim como recentemente terminou a turma de turismo. Nesse processo, nós já tivemos algumas turmas dessa forma, turmas flexibilizadas. Por que que nós não conseguimos, por exemplo, implantar ou implementar uma turma de enfermagem de forma regular no campus? Isso deve-se a uma restrição muito grande no número de oferta de vagas e também no número de docentes. Nós temos instaurado, como eu falei, 5 faculdades. Para nós ofertarmos regularmente enfermagem, nós precisamos da faculdade de enfermagem no campus. Para nós conseguirmos a faculdade de enfermagem, nós precisaríamos de pelo menos 8 códigos de vaga liberados pelo MEC, para nós termos então um número mínimo de docentes para fazer essa oferta. Além, é claro, de infraestrutura e uma série de outras questões, mas essas questões são as que mais pesam nesse momento. Professor, a UFPA hoje ela desenvolve alguns projetos com a comunidade, com os acadêmicos, de uma forma geral. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses projetos de extensão, projetos de pesquisa que a UFPA desenvolve. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco, para o pessoal de casa também conhecer um pouco mais desse outro lado da UFPA. Saber que a UFPA não está ali apenas para o ensino, só para dar aula e tudo mais, mas que também há alguns programas, alguns projetos que a UFPA desenvolve e que envolve também a comunidade e os acadêmicos de forma geral. Então, essa é uma questão muito pertinente, porque a universidade em si, ela não se solidifica se não houver pesquisa e extensão. Na universidade nós não estamos somente para dar aulas e nem os alunos apenas para receber aulas. A gente vive um processo intenso de aprendizagem. Esse processo ele depende muito das características daquilo que é pesquisa e extensão. Então, nós temos hoje
o maior número de projetos, tanto de ensino, tanto de pesquisa quanto de extensão, desenvolvidos na história deste campus. Há uma questão muito importante que hoje o nosso campus consegue iniciar e incentivar, que são os programas de monitoria, além dos projetos de pesquisa e extensão. O que são os programas de monitoria? Nos programas de monitoria, os professores eles contam com a ajuda de alunos do próprio campus que são monitores no processo de formação, ou seja, eles também ajudam o professor a dar aula, né? Então, isso é uma questão muito interessante que já existe na universidade há algum tempo, mas no nosso campus agora é que está se solidificando, vamos dizer assim. Para além desses programas de monitoria, existem os projetos de pesquisa, que há uma atuação muito variada de professores. Mas um exemplo, na Faculdade de Ciências, nós temos pesquisas que variam da importância de objetos virtuais de aprendizagem no ensino de ciências, como por exemplo, ao óleo de miriti como biocombustível, né? Na extensão, nós temos projetos que variam do processo de aprendizagem via recursos tecnológicos à questão da educação e cidadania, né? Então, a obrigatoriedade na extensão é se atender diretamente à comunidade. Então, os professores e bolsistas e voluntários, eles sempre trabalham de forma que a universidade possa estender a sua atuação para a comunidade. Nos projetos de pesquisa, há uma atuação mais concentrada justamente para a perspectiva da inovação tecnológica, né? Mas sempre há um ganho com isso. Muito bom, professor. Aproveitando que hoje nós estamos entrevistando o professor Ronaldo, que é gestor da UFPA, eu queria, professor, que o senhor falasse um pouco sobre as dificuldades e as facilidades também que vocês, como gestores da UFPA, que vocês encontram hoje para desenvolver as ações que vocês planejam e tudo mais. Então, quero aproveitar o momento para estender meus cumprimentos à professora Darlene, que é a vice-coordenadora do nosso campus, e pontuar que há 3 questões que giram em torno da nossa gestão no campus, que se apresentam tanto como dificuldades ou facilidades, mas que são norteadoras para a gente compreender isso. Primeiro, toda gestão ela passa por questões de infraestrutura. Há uma outra questão que é uma questão política, e nessa questão política há ideologia por trás disso. E há uma outra questão que é mais específica, que é no âmbito de relações humanas. Todo bom gestor precisa dar atenção para as relações humanas. E eu costumo dizer que um gestor que dá mais atenção para essas questões, ele se torna um líder, né? O líder ele não é indicado pela sua natureza, pela sua essência. O líder ele é construído historicamente, né? Então, no âmbito político, a universidade em si, ela é política. A universidade em si é ideológica. Então, nós temos aprendido muito com isso, principalmente nas relações institucionais e interinstitucionais, quando participamos das reuniões de conselhos superiores no campus de Belém. E nós vamos ter, por exemplo, no dia 23 de outubro, a celebração, cerimônia de titulação de doutor honoris causa ao nosso bispo Dom José Luiz, né? Isso foi um projeto, coincidentemente, de minha autoria, ainda no ano de 2014, e levou 2 anos tramitando dentro dos conselhos da universidade, para nós vermos como é uma questão que não é tão simples. Mas eu coloco esse exemplo só para falar do processo que o tempo da universidade muitas vezes não é o nosso tempo. E isso é uma questão também que passa por questões ideológicas e políticas. Uma outra questão que tem sido muito problemática são as questões de infraestrutura. O nosso campus tem uma estrutura mais antiga, né, e agora precisa, então, passar por um processo de reforma em vários de seus espaços. Por outro lado, nós estamos aí prestes a inaugurar novos prédios, um prédio de ensino, né, com novas salas de aula e com gabinete de professores, e um prédio administrativo. Também deve ser no dia 23 de outubro, né, então nós devemos ter um dia muito festivo, né, no dia 23.
Em relação às questões no âmbito da gestão, no que se refere às relações humanas, é interessante ver como que os servidores em si, eles reagem de forma diferente às nossas motivações. Mas eu penso que é muito importante dentro da universidade, embora seja um espaço de ciência, um espaço científico em sua natureza, mas não podemos esquecer o lado humano das pessoas. É interessante que nós estamos tentando desmitificar que a universidade é justamente somente esse espaço de produção. Nós instauramos, por exemplo, um dia, geralmente no final do mês, para celebrarmos os aniversariantes do mês, né? Então, naquele dia, a gente faz, né, um parabéns, leva um refrigerante, um bolo e canta os parabéns para os nossos servidores. E isso certamente dá uma motivação diferente, né, para os nossos servidores. Infelizmente, a gente não pode estender o convite para todo mundo, mas é claro que a gente dá atenção para aqueles que estão atuando no campus naquele momento, e assim a gente vai conseguindo participar melhor desse processo, né, de vivência dos nossos servidores, porque certamente nós dependemos muito da atuação desses profissionais. E há uma outra coisa também que é muito importante, que na nossa gestão a gente tem tentado dar atenção, não sei se temos conseguido, mas a questão do diálogo com os alunos, né? Isso é fundamental. E só para finalizar já a minha fala, quero considerar o projeto Adote uma Caneca, né, que é um projeto que veio de um diálogo com os alunos. Nós estamos tendo dificuldades, né, para implementar ele, vamos dizer assim, de forma mais rápida, mas nós vamos conseguir, né? Então, esse é um projeto que advém da observação cotidiana com os alunos, da dificuldade que esses alunos têm, inclusive para ter acesso aos descartáveis, já que os cortes no orçamento da universidade têm implicado, inclusive, na oferta, né, de descartáveis para os alunos. E aí nós temos pensado, já iniciamos esse projeto e contamos, inclusive, com a ajuda dos alunos, né, para podermos, de fato, efetivar essa ideia. E certamente os alunos da nossa gestão têm abertura para chegar conosco, indicar os problemas e a partir daí a gente tentar resolver. Muito bem, professor. Realmente é importante esse diálogo com a gestão com os alunos, com os servidores também do campus. E a gente queria destacar também na sua fala que o senhor tem conseguido, sim, alcançar esses alunos, esses servidores. E a gente tem feito o que a proposta do programa traz, que é dialogar com as pessoas. E a gente tem conseguido, como acadêmica, hoje posso falar, nós temos conseguido dialogar com a gestão. E isso é muito importante porque implica no crescimento hoje do nosso campus. Professor, muito obrigado pela presença no programa. Nós estamos entrevistando o professor hoje, gestor, professor Dr. Ronaldo, da UFPA Campus Breves. Muito obrigada, professor, por ter nos concedido essa entrevista nesse programa de estreia, levando para o pessoal de casa um pouco de informação e conhecimento histórico, né, sobre a UFPA. Muito obrigado, professor. Espero contar com a sua participação outras vezes no nosso programa. E deixa a sua mensagem, pessoal que está nos escutando, alunos, ou você que pretende entrar na UFPA também. Pode deixar sua fala, professor. Bem, quero agradecer, né, a oportunidade, agradecer o convite que me foi feito, dizer que estou disposto, né, a colaborar naquilo que for preciso em relação ao desenvolvimento do programa, como convidado, enfim. E quero dizer que a nossa história da universidade no município de Breves, ela só foi possível em função da própria sociedade. Então, de certa forma, a sociedade reivindicou algo que retorna para ela, mas que retorna de outra forma. Retorna em termos de conhecimento, né? Retorna em termos de produção científica, e assim a gente espera que continue e que seja algo ainda mais produtivo futuramente. Então, eu sempre ouço comentários. Bem, sou professor na universidade, né, desde 2007, e sempre ouço comentários de que no nosso campus sempre vêm os mesmos cursos e por isso muitos se desagradam, né? Mas em qualquer sociedade, na dinâmica que a gente vive hoje, vai ser inevitável essa competição e vai ser inevitável a questão de termos pessoas formadas na mesma área. Então, não é pelo fato de nós termos pedagogia há 20 anos, pouco mais de 20 anos,
que os nossos jovens que estão saindo do ensino médio não podem fazer pedagogia. Ao contrário disso, há sempre uma ressignificação do saber, há sempre uma dinâmica diferente nesse processo. Então, da mesma forma, a gente fala, né, para todos aqueles que nos escutam, de que a universidade ela é esse celeiro do conhecimento justamente porque ela oportuniza momentos de formação que são diferenciados. E certamente as cabeças que entram na universidade, quando saem de lá, não são as mesmas, né? Então a gente espera que a universidade ela possa contribuir cada vez mais com o desenvolvimento da nossa região, e nós só vamos poder chegar a esse nível de desenvolvimento se a sociedade se abrir, né, ou se reabrir para esta universidade. Então a gente precisa que jovens que gostam de desafio, que adultos que gostam de desafio, que pessoas idosas de maneira geral que gostam de desafios, elas se disponibilizem a enfrentar aquilo que é a vida acadêmica, né? Não vou dizer que é fácil, certamente é um processo doloroso, mas com certeza a intensidade daquilo que se vive ali dentro faz muito bem para as nossas vidas. A universidade mudou a minha vida, né, e certamente mudou a vida de muitas pessoas de Breves, né, e com certeza continuará mudando, né? Então essa mensagem que eu quero deixar, dizendo que há espaço, né, embora não se acredite muito nisso, mas há espaço em qualquer profissão que se forma hoje, né? Basta que as pessoas busquem o caminho para se tornarem cada vez mais eficientes, né? Para que busquem esse conhecimento se tornando cada vez mais melhores, né? Então a gente pensa que a universidade ela está aí para mudar a nossa região, e certamente a gente precisa, né, desse apoio de toda a sociedade. E dizer, né, aos nossos ouvintes, né, aqueles que estão aptos a concorrer, né, que a universidade não é um bicho, ela não vem para amedrontar, ao contrário, ela vem sim te desafiar, né? E se você quer se desafiar, quer vencer esse desafio, nós esperamos você na nossa universidade, porque embora ela seja pública, né, embora tenha esses problemas como indiquei, mas o processo de formação é um processo sério, é um processo qualificado, é um processo que não te julga por outras questões que senão o conhecimento que você pode ter, né? E não só ao adentrar ali, mas principalmente ao sair dali, né? Então, certamente a universidade pode mudar vidas. Então, essa mensagem que deixo, quero agradecer a todos e dizer também que para mim foi muita alegria estar aqui. Muito bem, professor, a gente sabe que a universidade tem transformado vidas e também modificado dentro o próprio pensamento da sociedade, daquele aluno que entra e sai de uma forma diferente, mas que faz acontecer como profissional que essa UFPA tem capacitado e tem deixado para a sociedade profissionais capacitados e com vontade também de... Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente